Queridos irmãos da PIB Piraquara, você que está aí no conforto do seu lar, assistindo o nosso culto, sendo abençoado pela palavra de Deus, estando em comunhão, ainda que virtual, conosco. Aqui é Marlon, eu quero trazer uma palavra para vocês sobre o departamento de ensino da nossa igreja e deixá-los a par dos nossos planejamentos e, sobretudo, dos projetos que temos aí para a sequência do ano, não é? A primeira palavra que eu quero dizer para vocês é que o planejamento que tínhamos, ele existia e ele foi, infelizmente, tolhido por essa situação. Ninguém imaginava no começo do ano que estaríamos vivendo uma situação como essa, eu tenho certeza, absolutamente ninguém, antes das notícias da Covid-19. Então, o planejamento que nós tínhamos, ele acabou ficando de lado. A gente está tendo que, a cada semana, improvisar alguma coisa para continuar dando sequência ao nosso trabalho, porque o trabalho, lógico que ele não para. A nossa EBD, sobretudo, ela foi prejudicada, mas a gente procura dar continuidade ao ensino junto com os pastores, né, com o Ministério Pastoral, trabalhando o departamento de ensino junto. E a minha prioridade como líder desse departamento de ensino é justamente dar o suporte aos pastores, né? O suporte aos pastores, à igreja, no auxílio à membresia. A nossa prioridade como igreja, como liderança agora, é auxiliar você, membro, e estar sendo presente na vida dos membros. Os irmãos têm sofrido, como todos nós temos sofrido, não é? Com essa situação, então a igreja precisa estar presente, não apenas em oração, mas também no contato diário com vocês. Então, pensando nisso, conversando com o pastor Josavias, com o pastor Carlos, com a Liana, com os outros líderes, a gente projetou agora uma classe, não seria uma classe, mas um grupo de formação de discipuladores. Esse grupo já está acontecendo e o objetivo dele é justamente auxiliar o nosso departamento pastoral, a nossa liderança, no cuidado uns com os outros, a vida na vida, aquilo que você que frequenta PGM sabe muito bem, porque a gente vive falando disso para vocês e agora nesse momento de sofrimento é ainda mais importante. Eu tenho certeza que você tem recebido os nossos devocionais. Se eventualmente você não recebe, por favor, mande uma mensagem para o WhatsApp da PIB, certamente em algum momento vai aparecer o número na sua tela aí. Mande uma mensagem que você estará recebendo os nossos vídeos devocionais diários. Diariamente, alguém da nossa igreja está produzindo material para você ser edificado. E essa semana nós estamos falando justamente sobre discipulado. Nós queremos dar essa ênfase para esse grupo que está sendo formado, não é? Alguns irmãos já se dispuseram, alguns que já eram discipuladores, outros que eram apenas discipulados, mas reconhecem a necessidade e se dispuseram a, nesse momento, estar somando conosco. Se você tem esse desejo no seu coração, se Deus plantou esse desejo no seu coração de fazer a diferença na vida de alguém, de discipular, também de ser discipulado, entre em contato conosco. Participe desse projeto da nossa igreja. Discipule um irmão, discipule uma irmã, seja discipulado, seja acompanhado por nós, seja mentoreado, são coisas diferentes ali. Nós estaremos ensinando para vocês o que é mentoria e o que é discipulado. O nosso departamento de ensino tem o objetivo de se traduzir em ações práticas. Eu, como líder desse departamento, trabalhando com os nossos pastores, trabalhando com professores e irmãos, o meu maior desejo é que, principalmente nesse momento de dificuldade, não seja uma coisa apenas teórica, não apenas intelectual, mas que se traduza o ensino da palavra, o ensino bíblico em ações práticas. Nesse momento, o grupo de discipuladores, a formação de discipuladores é o nosso objetivo principal para estar trabalhando toda a igreja no sentido do discipulado, da vida na vida uns dos outros. Logo, logo, se Deus quiser, retomaremos com a nossa EBD. Eu os deixarei a par disso, nós estaremos falando disso nos cultos, através das mídias sociais, mas nesse momento o departamento de ensino tem trabalhado principalmente com os discipuladores e no apoio ao departamento pastoral, dando todo o subsídio que nos é possível aos nossos pastores. Amém? Então fica meu abraço a você, fica meu convite, você pode me procurar, pode procurar a igreja e entrar em contato conosco para estar participando, para ser bênção na vida uns dos outros, meus irmãos. Deus abençoe você, sinta-se abraçado e eu conto contigo. Boa noite a todos.
Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo agora possa estar alcançando os nossos corações, as nossas vidas, talvez dentro de sua casa, talvez dentro do seu automóvel, no seu trabalho. Não sei de onde você acompanha agora esta ministração, este culto, mas eu quero dizer que Deus é um Deus presente. Deus está presente em sua vida, onde você está. Seja o que for que você está fazendo, Deus está te olhando, Deus está contemplando aquilo que você está fazendo, e o desejo do Senhor é de abençoar profundamente a sua vida. Salmos capítulo 8, verso 4 e 5, há um questionamento ali: quem é o homem, ou o que é o homem para que dele se lembre, para que se importe dele? A resposta do versículo 5 é o seguinte: o homem foi aquele que foi criado por Deus, a quem Deus colocou como coroa de sua criação. E Ele coroou, e Ele deu tanto valor a este homem, a sua criatura, que Ele amou mesmo após este homem ter pecado. Mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouco na mensagem. Eu gostaria só que, com o coração alegre, saber que você tem um Deus que se importa com você pudesse estar agora louvando e adorando ao Senhor. Eu quero orar com você, e em seguida nós vamos cantar o cântico Maravilhosa Graça. É a graça de Jesus Cristo. Vamos orar comigo? Oramos. Pai querido, obrigado pela oportunidade de repetir. Obrigado pela oportunidade de sempre poder chegar diante do Senhor e confessar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelos lábios que o Senhor nos dá, e por o Senhor ungí-los para que possamos professar e confessar o teu amor que não falha. Senhor, muito obrigado por tua misericórdia, por tua graça. Fique conosco agora enquanto celebraremos o teu nome através de cânticos, e logo em seguida através da tua palavra. Eu te louvo, Senhor, e te exalto em nome de Jesus. Amém. Se você conhece esse cântico Maravilhosa Graça, chame as pessoas que estão perto de você e cante, louve ao Senhor conosco agora. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso.
de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Grande é o Senhor, aleluia. Antes de continuar a louvar ao Senhor com este cântico Falar com Deus, eu quero convidar a você a participar desta igreja. Existem várias formas de fazer isto. Existem várias formas de você estar participando. Você já ouviu algo que o Ministério de Ensino está fazendo? E eu gostaria de estar compartilhando com você também daqui a pouquinho algo que o departamento fala, que o fazendo. Mas este é um momento de você participar desta igreja com os seus dízimos e as suas ofertas. Você agora pode estar anotando a conta da igreja certinho e pode estar fazendo a sua transferência, se assim o seu coração desejar. Você pode, de repente você tem essa dificuldade, você pode passar aqui na igreja de terça a sábado, da 1h30 até as 5h30, nós estamos aqui em plantão para atender você, não somente para os dízimos, mas para aquilo que você estiver precisando. De repente você pode chegar, conversar com a secretária, ela tem também a maquininha que vai estar ajudando você nesse processo de transferência. É um momento de nós participarmos de missões, do reino de Deus aqui na terra. Na oração, nós encontramos calma. Existem muitas pessoas que precisam da graça de Deus neste momento. Vamos cantar conosco? Encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz, falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que o céu estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão
encontro paz. Falar com Deus É o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. na oração. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Deus querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor dar a nós toda a satisfação que precisamos. O Senhor nos preenche com toda esta paz que excede toda a compreensão humana. Eu agradeço por essas vidas, Pai, que participaram dos dízimos, das ofertas, daqueles que oraram pela igreja neste momento, esses que cantaram conosco. Ó Deus, alcança esses corações por amor do seu nome. Eu oro ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Nós já louvamos e exaltamos ao Senhor. Nós cantamos hinos que louvam e que glorificam o nome do Senhor. Agora, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós já dizemos a Ele tudo o que nós sentimos, declaramos o nosso amor. Agora, nós queremos ouvi-lo também. Agora, ouvi-lo também não, nós queremos ouvi-lo. Nós queremos saber o que Deus quer de nós, qual é o ensinamento que Ele nos traz nesta noite. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler o verso 10 e depois nós vamos caminhar por alguns textos. Eu estou usando a versão NVI, você pode estar acompanhando. 1 Pedro, capítulo 4, o verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu gostaria
de estar compartilhando com a igreja neste momento este texto, e eu gostaria de pedir a Deus que o seu Espírito Santo possa estar interpretando a sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria de, como tema desta noite, falar as diferentes formas de atuação de Deus. As diferentes formas de atuação de Deus. Este texto ele vai dizer sobre cada um exerça o dom que recebeu. Recebeu para quê? Para servir os outros. Mas antes de entrarmos completamente neste texto, eu gostaria de voltar ao texto que nós lemos no início do culto. E gostaria de fazer algumas indagações, como, por exemplo, o que é o ser humano, se não a expressão do amor de Deus? O que é o ser humano a não ser a expressão do amor de Deus? De acordo com Salmos capítulo 8, verso 4 e 5, somos a coroa da criação de Deus. E quando eu faço uma afirmação como essa, alguns podem pensar, o pastor Josias está dizendo que ele é importante. Eu quero dizer uma coisa para você, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu sou uma pessoa importante, sabe por que eu sou? Porque um dia, quando Deus me fez, Ele me fez importante, Ele me fez um ser amado, Ele me fez um ser querido. E sabe o que eu fiz com todo esse amor demonstrado por Deus? Eu virei as costas, eu abandonei, eu preferi as coisas do mundo, eu preferi a idolatria, eu preferi o pecado. Mas como nós vamos ver, mesmo assim, o amor de Deus me alcançou lá em pecado, lá onde eu estava, e Ele me trouxe para junto dEle novamente. Então, eu sou importante porque Deus mora em meu coração. E Deus não mora em meu coração porque eu sou importante. Eu sou importante porque Ele mora. Ele me achou, Ele me encontrou, Ele me transformou. Nós somos a coroa da criação de Deus. De acordo com Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e deu ao homem o domínio de todas as coisas que estão no mar, na terra e nos céus. O homem teria o domínio sobre todas as coisas no mar, terra e céu. No verso 31 deste mesmo capítulo, vemos a declaração maravilhosa de Deus. Eis que era aquilo que Ele criou muito bom. Deus, Ele ficou satisfeito, Ele ficou feliz por aquilo que Ele fez. E por que eu não vou estar feliz, estar realizado, se eu sou a criatura amada do meu Pai? Uma criatura que Ele transformou em filho. No verso 28, um pouquinho antes, a Bíblia diz que Deus nos abençoou. Ele nos separou para Ele. Algumas pessoas podem pensar e podem dizer o seguinte: o homem era amado, mas o homem pecou. Tá, e daí? O que, pastor? Você está dizendo que este pecado não tem nenhuma importância? Eu vou dizer algo para você neste momento, e não quero que você se escandalize com o que eu vou dizer. Sabe quem foi prejudicado com o pecado? O homem, eu e você. Mas o pecado não diminui o amor de Deus para com o homem. O pecado diminui o amor do homem para com Deus. Ele quebra, ele interfere, ele traz maldição sobre o homem. Ele interfere no relacionamento do homem para com Deus. O amor de Deus continua tão grande quanto era antes.
tanto que ele enviou seu próprio Filho para nos resgatar. Você lutaria por alguém que você não ama, por alguém que você não gosta? Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. E contextualizando, pegando outros textos da Bíblia, perdido, morto no pecado, debaixo da maldição. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós lemos este texto da multiforme graça de Deus, e alguns podem dizer, o que é graça? A palavra graça está relacionada a uma série de coisas e expressões. Exemplos: dar graças é render louvores ao Senhor. Ou outra expressão, cair na graça é angariar a simpatia de alguém para si. Antigamente, quando alguém perguntava o seu nome, se dizia assim, qual é a sua graça? Então, esta palavra passou a ser comum em nosso vocabulário. Mas existe um significado muito maior nesta expressão multiforme graça de Deus. Multiforme é o mesmo que tomar várias formas, que se manifesta por diversos modos. Logo, multiforme graça é a graça de Deus que se manifesta de várias maneiras, de muitas maneiras. Graça de Deus é dom espiritual, é uma porção da presença de Deus na vida do seu povo, em forma de ministérios e dons. E Pedro falou da multiforme graça de Deus. Veja, cada um administre aos dons o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós vemos no louvor, e algo que me impressiona ver, a forma como essas meninas cantam, a maravilha que é a voz delas. E aí, a gente que não é muito bom, a gente fica junto, né? As pessoas vão dizer, olha como é que eles cantam bem. Mas a gente sabe que é o dom de cada um, né? E é a forma que Deus as chamou para anunciar o Evangelho. Em Mateus 25, vemos a parábola dos talentos. A um, o homem deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Ele deu conforme a capacidade de cada um. Não existe ninguém, nenhum filho de Deus que não tenha nenhum dom. Porque a primeira coisa que nós recebemos é o dom do Espírito Santo. Recebemos o dom da fé. A palavra de Deus diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos dotados de uma forma especial para expressar o amor de Deus em nossa geração. Por isso nós temos os dons de Deus. Paulo também explica aos coríntios como acontece a operação de Deus na vida do seu povo. Ele diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, o verso 4 e o verso 5. Multiforme graça de Deus é a manifestação do Espírito Santo em forma dos diversos dons e ministérios na igreja de Jesus. Paulo, ele descreve ele apresenta uma espécie de uma listinha com os dons mais excelentes. Ele diz assim, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Nós vemos esse texto em 1 Coríntios 12, verso 28.
Eu pensando nesse texto e trazendo para os nossos dias, o que eu vou dizer agora não está na Bíblia, é algo que eu estava pensando. Eu li da seguinte forma: a uns Deus colocou na igreja como pastores ou pastoras, a outros como seminaristas, a outros como zeladores, a outros como músicos, conselheiros, professores, introdutores, administradores, intérpretes de Libras. Mas foi o mesmo Deus quem colocou cada um em seu devido lugar. Agora, enquanto você olha para mim, e você está me acompanhando nesta linha de raciocínio, eu gostaria que você pensasse um pouquinho, qual é o seu dom? E a segunda coisa, o que você está fazendo com este dom? Lembra, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você é dotado de dons do Espírito Santo. Deus concedeu você não somente a salvação para ser salvo, mas para servi-lo. Isso você só pode servi-lo com os dons que Ele te concedeu. Então deixa eu dizer uma coisa que talvez pode deixar uma pulga atrás da sua orelha. Ou você tem dons e não está usando, e isto é pecado. Ou você não tem os dons, porque você ainda não é filho de Deus. Porque todos os filhos de Deus são dotados de dons do Espírito. Pensa um pouquinho e continue a caminhar comigo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus deu a missão de anunciar o Evangelho a quem? À igreja. A igreja. A missão de anunciar o Evangelho é da igreja, que é um corpo. A igreja é formada por pessoas que nasceram de novo, como nós aprendemos domingo passado com o pastor Carlos. Para anunciar a graça de Deus, a igreja precisa ter o quê? Unidade. Até porque sem unidade não é igreja. É um grupo de gente, é um momento de socialização, é um churrasco, é qualquer coisa, menos igreja. Menos igreja. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 18, o apóstolo Paulo ele vai dizer algo que eu gostaria de ler esse texto com você. Mesmo sendo o texto um pouquinho longo, eu gostaria de ler com você. Observe. A partir do verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Precisamos entender que para que o corpo esteja perfeitamente vivo, saudável, há necessidade de todos os membros estarem saudáveis. É interessante, enquanto eu estava preparando, eu estava olhando uma reportagem, o que acontece com os rins quando eles deixam de funcionar corretamente.
Quando eles deixam de funcionar corretamente, acontece que começa a juntar muitas águas e alguns resíduos no sangue. E isto traz um problema seríssimo ao corpo humano, trazendo inclusive a morte. Isto que tem o nome de uremia, isto pode nos ajudar a entender quando os membros da igreja não se sentem membro do corpo. Se sentir membro do corpo não depende do resto da igreja. Depende do seu relacionamento com Deus, porque você é corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja. É interessante observar como algo aparentemente simples. Por exemplo, onde está o seu rim agora? Nem todos vão dizer, alguns vão colocar a mão e vão dizer, mais ou menos por aqui. Mas nós sabemos onde está nosso coração, um diz que está aqui, outro diz que está aqui, agora descobrimos que é no meio, a gente nunca sabe onde estão os órgãos, nós não sentimos. Mas Deus está dizendo que cada um deles, por menor que seja, ele tem tanta importância como os outros. Somos chamados então para que, como corpo, todos possam ser importantes. Somos chamados a exercer a multiforme graça de Deus. Lembra o que diz Jesus em Lucas 14, 28? Deixa eu relembrar. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Agora, se você entende um pouco de Bíblia, se você é um teólogo, principalmente esse teólogo de plantão, agora você se espantou, você está dizendo, que texto é este dentro deste contexto? Só pode ser pretexto. Mas eu quero usá-lo da seguinte forma, observe, qual de vocês, se quiser construir uma casa? O que nós precisamos para construir uma casa? Nós precisamos de pedra, areia, tijolo, cal, cimento, tábua. E não é só uma pessoa que produz isto. E aí, vamos avaliar, eu vou construir uma casa, eu preciso perguntar ao engenheiro, essa é a medida, quanto que sai para fazer esta casa? E ele então vai fazer as medições, ele vai ver tudo que será necessário para a casa e vai dizer, olha, tanto. E você então vai calcular, você vai conversar com as pessoas, se você não tem dinheiro, você vai perguntar no banco, você vai perguntar para as pessoas que podem emprestar esse dinheiro, ou você vai fazer uma avaliação de quanto você tem. Você notou que você não está sozinho? Você notou que para uma coisa simples, você precisa de mais pessoas fazendo as coisas corretas? O engenheiro diz para você, não, com 50 mil você faz. Daí você vai, só o material sai 45 mil. Aí a pessoa vai cobrar 40 mil para fazer a casa. Não deu. Você vai, tudo que você for fazer, as pessoas que estão ao seu redor estarão participando disso e elas são importantes neste processo. Como igreja, nós somos importantes da mesma forma. Para que este culto pudesse ser realizado, nós temos a Tati, que está nos ministrando os surdos neste momento. Nós temos os nossos músicos, que tocam os instrumentos, e eles precisam saber o que estão fazendo. A Tati precisa saber a Libras para fazer interpretação. As meninas do louvor precisam saber cantar para estar aqui. Fora aquele que está lá em cima cuidando da mesa de som, de todos os equipamentos. Se um deles errarem, a mensagem ela não sairá completa. Se eu disser uma palavra e a Tati interpretar a palavra errada, o surdo vai entender a mensagem errada. E é assim que a igreja funciona. Por isso a igreja, ela é unidade. É unidade.
Avaliar e se dedicar traz traz confiança quando nós fazemos as coisas de forma séria, de forma responsável. Nós nos dedicamos, nós avaliamos, nós pesquisamos. E nisso nós transmitimos confiança. E é isso que cada membro da igreja precisa fazer. Saber que é importante. E se é importante, ela precisa saber que ela faz parte do corpo de Cristo. E ela tem uma missão. Como podemos exercer hoje os dons que Deus nos deu? Hoje existem muitas formas de exercer a multiforme graça de Deus. Servindo na igreja local com os seus talentos, como eu já falei. Ajudando na organização das atividades da igreja, como recepção, pátio, decoração do salão, atendimento aos visitantes, sendo um conselheiro, dando carona para vir ou ir para casa para alguém que quer assistir o culto, ajudando o irmão como consultor em sua empresa, apoiando aquela irmã em sua primeira gravidez, ou talvez aquela quinta, mas ajudando neste momento, em todo este processo, participando das ações da igreja, como a Cesta Mais Amor, trazendo alimentos para as cestas, através de dízimo, através das ofertas, através do seu ouvido, para ouvir alguém que precisa desabafar. Se você ainda tem dúvida, é só perguntar a um líder. Pergunte a um líder, um dos nossos líderes de pequenos grupos, um dos líderes dos nossos departamentos, de nossos ministérios. É importante você saber que você é útil no reino de Deus. Você é importante na igreja de Deus, porque você faz parte desta igreja. E por você fazer parte, você tem responsabilidade com a igreja, com este corpo. Imagina agora, eu venho para pregar, eu venho vestido de qualquer maneira, eu venho tudo sujo, tudo, como diz o meu amigo lá, tudo levado à casqueira, né? Você vai olhar, você vai dizer, nossa, coisa estranha, né? Talvez em outros lugares isso poderia ser normal, mas não aqui. Nós temos não apenas direitos, nós temos deveres, nós temos obrigações, nós temos responsabilidade. Por isso, eu convido a você a ler mais uma vez em casa e a meditar neste texto que diz 1 Pedro 4:10. Cada um, eu, você, a Carla, a Karine, o Tom, o Elease, a Tati, o Diego, cada um envolvido aqui, e você, cada um exerça o dom que recebeu para quê? Para servir. Eu sou conservo de vocês, eu estou aqui para servir a Deus, e como eu posso fazer isto? É servindo os meus irmãos, servindo a igreja local. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. E eu gostaria de pedir a Deus, que Deus possa estar falando ao seu coração. Gostaria de estar pedindo que o Espírito Santo possa estar te constrangendo, como constrangeu o meu coração. E eu quero estar orando por você depois. Eu quero estar ministrando a sua vida, para que a graça de Deus possa abundar em sua vida. Pai querido, obrigado por esta palavra, obrigado por esta mensagem. Obrigado por aquilo que o Senhor falou ao meu e ao nosso coração. Continua nos dirigindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.
todo louvor e toda glória, porque o Senhor é formoso. O Senhor é digno de toda honra, louvor e adoração. Aleluia. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, ilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, acende, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória Glórias a viva em ti, mim. Senhor. Aleluia. Nós estamos encerrando o culto desta noite, mas eu gostaria de dizer duas coisinhas antes de encerrar. No início do culto, vocês ouviram do Ministério de Ensino, o que esse ministério está fazendo, o que ele está oferecendo à igreja. Eu, além de pastor da igreja, de pastor presidente, eu também sou líder de um departamento conhecido por departamento familiar. Dentro desse departamento nós temos as mensageiras do rei, os embaixadores do rei, nós temos o grupo de mulheres e o grupo de homens. Mas nós temos um grupo que se chama MEBAP, Ministério Especial Batista de Piraquara. Este ministério, ele trabalha mais com pessoas que adotadas de necessidades especiais. Nós temos dentro do MEBAP a Tati, que trabalha, por exemplo, na interpretação de Libras. Nós temos um ministério que trabalha com os surdos, que não somente aqui na igreja, mas acompanha nas necessidades como médico, como alguns serviços públicos, acompanhando com alguns cursos.
Nós temos também, dentro deste trabalho, visita a pessoas da terceira idade, pessoas com cadeirantes, pessoas que não têm facilidade de vir para a igreja. Então, o MEBAP, através dos seus membros, ele vai buscar essas pessoas, ele dá o apoio. Claro, tudo isso com o apoio da igreja. Não é um ministério sozinho que faz o trabalho. Esse ministério está dentro do departamento familiar, mas é a igreja trabalhando, é com o apoio do Ministério de Ensino, com o PIB Kids, com o Compaixão e Graça. São tantos departamentos e ministérios trabalhando. E de repente a palavra do Senhor tocou no seu coração, e você gostaria de entregar o seu coração ao Senhor. Ou você já foi alcançado pela graça e misericórdia do Senhor, mas os seus dons estão meio enferrujados. Você nem sabe a última vez que você administrou estes dons, e você quer se reconciliar com o Senhor. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para a secretaria da igreja. O WhatsApp da igreja está aparecendo agora na tela para você, e você pode estar passando uma mensagem. A secretaria estará encaminhando aos professores, aos pastores, aos líderes de ministérios, ao Ministério de Ensino, de Missões, e nós vamos estar acompanhando você. Mas eu gostaria que você mandasse esta mensagem. Eu gostaria de estar orando, encerrando este culto, e agora orando especialmente para você. Enquanto eu estiver orando, enquanto logo em seguida o louvor eles vão estar encerrando com este cântico novamente, vai passando aos seus contatos, a sua mensagem, ok? Deus, obrigado por esta vida que, ouvindo a Tua palavra, sendo tocada pelo Espírito Santo, foi constrangida a chegar diante do Senhor, para que tivesse a sua vida purificada, limpa e direcionada. Agora cheia do Espírito Santo, sendo o Senhor participante ativa da igreja, estará trabalhando também, Senhor, na grande comissão, levando o Teu Evangelho. Eu oro por esta vida, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.